Bom, agora que a gente já sabe quais são os principais parâmetros de uma base de dados, vamos criar essa atividade aqui na prática. Estou aqui logado na minha sala de aula virtual, vou clicar no botão adicionar uma atividade ou recurso, seleciono a atividade, base de dados. Qual que é a proposta da nossa atividade? Bom, é o compartilhamento de dicas sobre a internet, sobre navegação segura, sobre navegadores, sobre aplicativos de um modo geral. Então, como é que a nossa atividade vai se chamar? Eu vou copiar aqui de um roteiro que eu tenho, deixa eu até mostrar para vocês, olha só. Tenho esse roteiro aqui já com a proposta da atividade escrita, para a gente não perder tempo. Então, eu vou selecionar a opção aqui, selecionar o texto, aliás, ferramentas e dicas sobre a internet, que vai ser o nome da nossa atividade. Depois, vou selecionar o enunciado da atividade. Então, olha só, copio todo o enunciado da atividade e vou colar na opção descrição. Aqui eu posso simplesmente dar um Ctrl V ou, olha só, Ctrl Z aqui para a gente deixar limpo o nosso campo de texto, ou posso colar sem a formatação da origem, que é o que eu costumo fazer. Então, eu aperto Ctrl Shift V para colar sem a formatação da origem. Agora, eu posso trabalhar melhor essa formatação. Para a gente ver em tela cheia, eu vou clicar nessa opção aqui, que a gente verifica o texto em tela cheia. Posso selecionar o meu texto, vou colocar aqui uma fonte um pouco maior, deixa eu dar uma olhada, aqui, uma fonte um pouco maior, uma fonte média, vou colocar essas opções aqui em lista, então olha só, seleciono o texto que eu quero, vou colocar a opção em lista não ordenada, para ficar um pouco melhor. Deixa eu diminuir a tela aqui, porque esse menu de índice do curso está me atrapalhando. Então aqui, deixa eu ver, já está bacana para a gente. Então, o que essa atividade está pedindo? Está pedindo a construção de uma base de dados colaborativa sobre navegação na web, navegação segura, dicas de ferramentas, aplicativos e funcionalidades sobre alguma ferramenta online. Ou seja, a construção colaborativa de uma atividade aqui no ambiente virtual. Certo? Então, vamos partir para as configurações. Número de itens, vou colocar a aprovação necessária como não. Permitir comentários, sim. Itens obrigatórios antes da avaliação, um item. Disponibilidade, não vou mexer nisso. As avaliações, para esse caso aqui, essa atividade eu não quero que ela seja avaliativa, então vou manter nenhuma avaliação. Agora vou salvar e mostrar. Bem, a nossa base de dados está pronta? Não, muito longe disso. Agora sim a gente vai configurar os campos e os modelos da nossa base de dados. Primeira coisa, adicionar os campos. Vamos lá no nosso roteiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quais são os campos que a gente vai trabalhar? Já deixei aqui. É o campo texto curto e o campo área de texto. Por quê? Porque eu quero colocar uma descrição da dica e quero colocar a dica em si. O campo texto curto vai ser a descrição, o título daquela dica. E o campo tema vai ser um campo do tipo área de texto, que vai conter a dica em si. Tudo bem? Então vamos lá. Vou criar um campo. O primeiro campo vai ser texto curto. E esse campo vai se chamar título. Olha só. Vou copiar esse campo aqui para a descrição do campo. Você poderia colocar uma descrição melhor, mas o que importa para a gente aqui é o nome do campo. Vou colocar esse campo como obrigatório, porque não faz sentido o estudante submeter uma dica sem ter um título aqui para a gente. E vou clicar em salvar. Qual que é o próximo campo que a gente vai adicionar? Vai ser o campo tema, que é uma área de texto. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu roteiro, para ver se é isso mesmo. Exatamente, campo tema, área de texto. Agora vou colocar tema no campo descrição, né? Vou colocar tema também, vai ser um campo obrigatório. Largura e altura da nossa caixa de textos, eu geralmente coloco 10 linhas na largura e 10 na altura. Número máximo, tamanho máximo de arquivo embarcado, eu deixo como 0 aqui para
que o Moodle pegue o tamanho padrão dos arquivos que ele aceita aqui no ambiente virtual. Então, mantenho como 0 e salvo o nosso campo. Então, aqui eu já tenho o campo título e o campo tema. Fiz a primeira coisa. O que eu preciso fazer agora? Configurar os modelos. Tanto o modelo de inserção, como o modelo de item único e o modelo de lista. Vamos fazer isso. Clico aqui em modelos. Veja que o Moodle ele já me dá uma opção de modelo de inserção. Nesse caso aqui, ó, adicionar modelo de item já pré-configurado. Eu prefiro trabalhar com os meus modelos. Mas nesse caso aqui, só para a gente ter uma noção, eu vou deixar da forma que está o modelo de inserção, o modelo de item. Beleza? Mas você poderia apagar e adicionar o seu próprio modelo com a sua formatação. A gente vai aprender a fazer isso depois também. Agora que o nosso modelo de item já está pronto, vamos configurar o modelo de item único, que é o primeiro modelo de visualização. Da forma que está aqui, perceba que está muito... assim, não dá para a gente ver direito, entender o que o Moodle está colocando para a gente. Eu gosto de fazer o seguinte, eu apago tudo que está aqui no modelo de item único, olha só. Apago tudo que está aqui e adiciono o meu próprio modelo. O meu próprio modelo, de onde eu vou pegar isso? Eu posso pegar lá do Guia EAD, porque a gente tem alguns modelos de itens de base de dados já prontos. Então, olha só. Venho aqui no espaço do professor e na parte de exemplos e dicas, eu vou colocar aqui objetos HTML para atividades base de dados. Então, eu tenho alguns modelos visuais aqui que são interessantes. Vamos fazer isso agora. Eu vou selecionar, deixa eu ver, aqui nessa cor amarela, por exemplo, vou selecionar o meu texto, olha só. Copio esse código HTML e colo no campo desejado. Se eu colar do jeito que está aqui, vai funcionar? Não, porque o meu editor de textos não está em modo HTML. Eu preciso selecionar essa opção HTML e colar. Veja bem, agora eu volto para o modo, para o modo de edição e vou trabalhar. Então, esse campo título, ele existe na nossa base de dados? Existe, só que ele não está em forma de variável. Então, eu vou apagar e vou selecionar aqui o meu campo título. Agora sim, ele é uma variável. Texto, da mesma forma. O campo texto não existe, mas se existisse, ele não funcionaria, porque ele não está em forma de variável. Então, vou apagar, vou posicionar o cursor aqui onde eu quero que o meu campo fique e vou selecionar tema. Então, a gente já tem na nossa base de dados título, tema. Aqui embaixo, a gente tem algumas opções que são padrão. Então, o Moodle vai mostrar para a gente a foto do usuário que está submetendo a entrada na base de dados, o nome do usuário, a data que foi adicionada, um botão para editar e um botão para deletar. Perceba que essas variáveis aqui estão todas aqui nos menus de ação ou menu outro. Então você poderia construir esse modelo de item único de acordo com a sua imaginação. Esse é um modelo que já vem pré-configurado lá no Guia EAD do IFG e eu estou colocando aqui só para facilitar a nossa vida. Tudo bem? Então, configurei o meu modelo de item único, vou salvar as opções. Então, já criei o meu modelo de item único. O que eu vou fazer agora? Vou criar o meu modelo de lista. Da mesma forma que o modelo de item único, eu posso utilizar um modo HTML também para fazer isso. E olha só, no campo repetir item, que é esse campo do meio, a gente não vai trabalhar com o cabeçalho e nem com o pé da página. A gente vai trabalhar com esse campo do meio. O Moodle já entrega para a gente uma pré-configuração. E assim como o modelo de item único, não gosto de trabalhar com essa configuração. Então eu vou apagar isso. Para facilitar a nossa vida, eu vou voltar lá no modelo de item único, olha só, e vou copiar esse código HTML, porque o modelo de lista ele é muito similar a esse modelo de item único. Então vou selecionar todo esse HTML aqui, vou lá agora no modelo de lista, apago todo esse texto aqui que o Moodle já me deu, que eu não vou utilizar, tá? Então vou apagar tudo que está aqui, deixa eu selecionar, apagar. Não apagou tudo, o que eu faço? Vou aqui no modo HTML, agora eu vou apagar tudo, não sobrou nada, olha só.
Não sobrou nada nesse campo do meio. Vou passar para HTML de novo e vou colar o código que a gente copiou lá no modelo de item único. Então, para o modelo de lista, o texto, o código, o HTML, o modelo é similar, na verdade é igual ao modelo de item único. Você poderia modificar algumas coisas, mas para esse caso aqui não tem necessidade. A gente já colocou o título e o tema e as informações que são padrão aqui das nossas tags disponíveis, das nossas variáveis. Vou salvar as opções. Então o que a gente fez? Criou os campos, criou os modelos de inserção, os modelos de item único e de lista. A partir de agora, a nossa base de dados está configurada e pronta para inserção das nossas entradas. Então, vamos fazer uma inserção aqui só para a gente testar. Olha só, clico aqui em base de dados de novo. Agora sim, ele vai me dar uma opção para adicionar um item a essa base de dados. Vamos fazer isso. Vou adicionar o item aqui. Ele já mostra para a gente aquele modelo de inserção, em que eu preciso apresentar o título e o tema. Coloquei no nosso roteiro aqui um título e um tema padrão para a gente não se perder. O primeiro deles aqui é uma dica de como combinar ou dividir arquivos no formato PDF. Vou copiar esse título, vou colar no campo título e vou copiar esse texto aqui para colar no campo tema. Então, olha só, Ctrl Shift V para colar sem formatação. Você, ou seu estudante no dia a dia, ele digitaria essas informações aqui no campo texto. Mas como a gente está fazendo um vídeo aqui, a gente precisa ser rápido, né? Então já deixei pronto e estou só copiando e colando. Vou selecionar o texto aqui e vou colocar uma lista não ordenada. Poderia fazer diversas formatações e criar diversos objetos aqui nesse campo de texto. Mas, para a gente ver como funciona, vou deixar dessa forma aqui. E vou salvar. Veja bem, acabei de salvar a nossa primeira entrada. E o Moodle já mostra para a gente. Olha só, o campo título e o campo tema que a gente colocou na nossa primeira inserção. Depois, vou deixar, aparece aqui o meu nome adicionado em 20 de outubro de 2023, um espaço para editar e outro espaço para excluir. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi o primeiro exemplo de base de dados que eu queria mostrar para vocês. Fico por aqui, até a próxima.